Olá, eu sou a Lu, do Instituto Cruzeiro do Sul. Que bom te ver aqui. Preciso um pouco de seu tempo para falarmos de coisas importantes relacionadas à saúde dos olhos. Vamos lá? Para começar, quero falar sobre a tecnologia que faz parte de nosso dia a dia e está presente em praticamente todos os lares. Hoje em dia, a maioria de nós tem acesso a um dispositivo eletrônico. Com essa facilidade, aliada à internet, as telas se tornam muito atrativas e acabam se tornando parte da rotina de todos nós. Mas, o que poderia ser uma ferramenta de trabalho, um objeto de diversão, pode acabar sendo um problema. O uso excessivo de telas pode ser muito prejudicial para a visão. Normalmente, uma pessoa pisca em média 15 vezes por minuto. E esse número é reduzido em usuários de telas, levando a sintomas de olho seco. Existe uma preocupação em relação à saúde ocular das gerações mais novas, que já nascem muito mais tecnológicos. Sabemos que crianças e jovens estão desenvolvendo miopia, que é a dificuldade para ver de longe, mais precocemente que as gerações anteriores. Estima-se que até o ano de 2050, 50% da população mundial será míope. Além disso, estudos mostram que existe uma associação entre excesso de exposição a telas na primeira infância e atraso no desenvolvimento cognitivo na linguagem, alterações sociais e de sono. Para evitar esses problemas nas crianças, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica recomenda evitar a exposição de crianças menores de 2 anos às telas. Para crianças com idades entre 2 e 5 anos, limitar o tempo de telas ao máximo de 1 hora por dia e com supervisão. Já as crianças com idades entre 6 e 10 anos, limitar o tempo de telas a no máximo de 2 horas por dia e com supervisão. Agora, para os adolescentes com idades entre 11 e 18 anos, limitar o tempo de telas e jogos de videogames até 3 horas por dia. Agora vamos falar sobre outros cuidados com os olhos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 45,5% dos casos de distúrbios visuais no mundo poderiam ser evitados com tratamento e medidas de prevenção. Apesar da perda da visão ser mais comum em idades mais avançadas, as crianças também podem ser acometidas pela cegueira. Cerca de 40% das causas de cegueira infantil são evitáveis ou tratáveis. As doenças sistêmicas como sarampo, rubéola e meningite, ferimentos na cabeça ou problemas visuais não detectados no nascimento e nos primeiros anos da vida escolar são preveníveis com vacinas e consulta de rotina ao oftalmologista. Algumas doenças relacionadas à má formação ocular não têm tratamento, mas podem ser atenuadas por adaptações ópticas e não ópticas que proporcionem à criança suporte para a aprendizagem e o desenvolvimento intelectual. Algumas das doenças mais comuns em crianças são catarata congênita, glaucoma congênito, retinopatia da prematuridade, retinoblastoma e estrabismo. Falando das principais doenças e condições que causam cegueira. Entre as causas mais frequentes de cegueira estão a catarata, o glaucoma, os erros refrativos, a retinopatia diabética e a degeneração macular relacionada à idade. Muitas dessas doenças aparecem de forma silenciosa e não apresentam sintomas no início, o que reforça a importância do diagnóstico precoce e acompanhamento oftalmológico durante todas as fases da vida. Sobre a catarata. A maioria dos casos de catarata desenvolve-se lentamente ao longo de anos. O principal sintoma é a visão embaçada, como se a pessoa estivesse olhando por um vidro opaco. Quando a catarata interfere nas atividades normais do indivíduo, o cristalino embaçado pode ser substituído por lentes artificiais transparentes. Óculos escuros com proteção ultravioleta ao sair para a rua colaboram com a preservação da saúde ocular, assim como o uso de chapéus e bonés que reduzem em 50% os raios ultravioletas. E o glaucoma? O glaucoma se caracteriza por uma atrofia progressiva do nervo óptico e comprometimento do campo de visão do paciente. Na fase final, o estreitamento do campo leva a uma visão tubular, como se ele estivesse olhando por um buraco de fechadura.
A medida da pressão intraocular, entre outras coisas, é procedimento imprescindível na rotina do paciente. Apesar da gravidade, hoje o glaucoma pode ser tratado com sucesso, tanto com medicamentos como por meio de laser e cirurgias. Como em outras doenças oculares, sua descoberta prematura é determinante para o prognóstico e sucesso do tratamento. O tipo mais comum de glaucoma, de ângulo aberto, é crônico, silencioso, com perda lenta da visão que só se manifesta em fases avançadas da doença. Daí, a importância da consulta preventiva de rotina. Temos também a retinopatia diabética. A retinopatia diabética é causada por danos aos vasos sanguíneos no tecido da parte posterior do olho. Retina. Glicemia mal controlada é um fator de risco. Os primeiros sintomas incluem moscas volantes, borrões, áreas escuras na visão e dificuldade de distinguir cores. Pode ocorrer cegueira. É possível tratar casos leves com um controle cuidadoso do diabetes. Já os casos avançados podem necessitar de tratamento a laser ou cirurgia. E a diabetes e sedentarismo. O aumento do sedentarismo e a piora nos hábitos alimentares favorecem o aumento de casos de diabetes, doença fortemente associada ao surgimento de problemas na visão. Além da retinopatia diabética, outras doenças oftalmológicas como glaucoma, catarata e edema macular podem ser provocadas pelo excesso de açúcar no sangue e, quando não tratadas, são capazes de gerar danos irreversíveis à visão. Agora, os acidentes com os olhos nos locais de trabalho são basicamente ocasionados pela não utilização dos equipamentos de proteção individual, iluminação ou ventilação inadequadas, e imprudência no manuseio de equipamentos ou materiais com potencial de risco para os olhos. Previna-se de acidentes usando equipamento de proteção adequado à sua atividade, e não expondo seus olhos às ameaças encontradas em seu ambiente de trabalho. Acidentes domésticos também podem ser evitados, tomando-se os cuidados necessários ao cozinhar, ao manuseio de utensílios domésticos, como facas e garfos, ao subir em uma cadeira, ao levantar peso, no uso de produtos de limpeza, etc. Finalmente, queremos trazer uma reflexão sobre os 4 cuidados que você precisa ter com a pessoa deficiente visual. Deficiência é definida como qualquer restrição ou falta de capacidade de realizar uma atividade dentro da faixa considerada como normal para a maioria das pessoas. No caso do deficiente visual, a pessoa apresenta limitação das ações e funções do sistema visual, em diferentes graus. A deficiência visual pode ser classificada de baixa acuidade visual à cegueira. A grande maioria da população não tem o costume de lidar com a pessoa deficiente visual e, por esse motivo, podem ter algumas dúvidas no manejo da situação. Para te ajudar, listamos hoje alguns cuidados necessários ao conviver com pessoas com deficiência visual. Acompanhe. 1. Desobstrua os caminhos. Independente do grau de deficiência visual, é importante que os caminhos estejam desobstruídos para que a pessoa se locomova. Esse cuidado é especialmente importante em locais novos e desconhecidos, nos quais a pessoa está preocupada em se familiarizar e pode não notar algum obstáculo. Retire quaisquer objetos do chão e peça licença para outras pessoas quando perceber que elas não notaram a necessidade de liberar o caminho. 2. Identifique-se ao iniciar o contato. É importante lembrar que nem sempre a pessoa deficiente visual necessita de ajuda, mas vale a pena ficar atento. Se você perceber que a pessoa precisa de informações ou alguma outra ajuda, comece o contato se identificando, para que ela perceba que você está falando com ela. Ofereça auxílio e pergunte como você pode ajudá-la, mas não institua nenhuma ação antes de perguntar. Além disso, não há necessidade de falar alto ou gritar. 3. Seja claro. É necessário ser claro ao dar alguma informação ou oferecer qualquer tipo de ajuda. Nesse caso, evite utilizar gestos e movimentos corporais para se expressar. Assim, diga tudo o que quer dizer com as palavras. Não utilize termos como ali ou lá. Seja claro e forneça direções como siga à direita, ande reto.
dobre a segunda rua à esquerda e ande cerca de 50 metros. Tente sempre ser o mais específico possível e fale com calma, garantindo que a pessoa entendeu todas as indicações. 4. Seja respeitoso. Deixamos a dica mais importante para o final. Ao lidar com um deficiente visual ou com qualquer outra deficiência, lembre-se que elas são pessoas como você. Desse modo, merecem ser respeitadas e não devem receber nomes pejorativos ou depreciativos. Ademais, procure não excluir as pessoas com deficiência visual do convívio social, buscando formas de incluí-las da forma que elas desejarem. Afinal, a inclusão social é dever de toda a sociedade. Esses são alguns cuidados necessários para lidar com pessoas com deficiência visual. Lembre-se sempre de perguntar a ela se precisa de ajuda e como gostaria de ser tratada, se ainda houver dúvidas. Assim eu encerro por aqui, te desejando muita saúde. Cuide-se. Muito obrigado pelo tempo. Tchau!